Então, depois desta música maravilhosa, que nos ajuda a elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, vamos aproveitar para lhe agradecer. Para agradecer por estarmos aqui, mais um momento, mais uma oportunidade, que aqui estamos para aprender. Para aprender que Jesus nos vai ensinar. Gratidão a todos que estiveram envolvidos, para que hoje nós, aqui, espíritos tão imperfeitos, possamos estar a caminhar, ou pelo menos tentar caminhar para ti, Mestre Jesus. Este que é um mês especial para nós, pois é o teu nascimento para que tu nos viesses ensinar. Ainda hoje sofres tanto por nós. Também te peço perdão por isso. Mas que nós possamos aqui inverter essa situação, caminhando cada um de nós. E que estes ensinamentos possam ajudar-nos na nossa caminhada. Que a proteção divina nos possa sempre proteger, para que possamos aprender da melhor maneira e pormos em prática no nosso dia a dia. E assim, coração cheio de gratidão, vamos dar início ao nosso estudo, né? Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Fábio. Ora bom, nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Estamos a estudar o anúncio do nascimento de João Batista. A semana passada nós ficámos aqui a meio do versículo 16. Refletimos sobre aqui a parte da conversão, do converter-se. O que é que seria o converter-se? Aqui na tradução do Haroldo diz: fará retornar muitos dos filhos. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, vamos fazer uma leitura integral. Já temos aqui uma voluntária chamada MJ para os amigos, Maria José Orada para os conhecidos. Maria José, podes ler, se faz favor. Começo do início? Começas do 5, versículo 5 até o versículo 25. Do versículo 5 é como? É, Acertou. Anúncio do nascimento de João Batista. começas na página 253. Sim. E tens Do aí assim, por cima. Põe logo, nos anúncios de Herodes, nos tempos de Herodes, é? Exato. É daí até a outra página. Há de virar a página e é sim. ali até o versículo 25, está bem? Está bem, obrigado. Ok, obrigado. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus na ordem do seu turno, foi sorteado segundo o costume sacerdotal para queimar a oferta do incenso. Ao entrar no santuário do Senhor, a assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava lá de fora orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas,
porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio de Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado, disse Zacarias ao anjo. Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer. Porquanto não cresces nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Está tudo, não é? Muito bem, muito obrigado, Maria Muito José. obrigado eu. Nada, sempre às ordens. Ora bem, então nós estamos no versículo 16, que diz o seguinte: fará retornar muito dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ora, nós temos aqui uma conjugação do verbo fazer no futuro, não é? Fará. A conjugação no futuro diz-nos que é algo que irá acontecer no futuro, mas que não é algo que está a acontecer no momento. E, portanto, isto torna-se, esta narrativa torna-se quase uma profecia, uma revelação, não é? Uma revelação que fará, né, com que, deixa-me cá ver se eu apanho aqui o versículo. Reparem qual é que é o nosso futuro. O nosso futuro espiritual é retornarmos para onde? Para a nossa casa, de onde viemos. Então este versículo trata essencialmente desse retorno. Todos aqueles que foram lá atrás criados simples e ignorantes, e por isso a questão do retorno. Só pode retornar quem já lá teve, não é? A um sítio, nós retornamos a um sítio onde já estivemos. Porque senão seria ir, não é? Seria ir, ou seria dirigir-se, ou ter uma direção. Portanto, muito bem. Houve aqui uma frase que eu me recordo de ser assim, uma coisa que eu fiquei mesmo contente de a ler, foi a tal questão os que creem e os que são convertidos. Mas eu já não me lembro em que lição é que isso estava. Vocês recordam-se qual era a referência disso? Não sei se foi a Márcia que leu esse excerto. Mas pronto, se calhar depois vejo o vídeo da Eu vou Diz? procurar aqui, Felipe. É? É um texto de Emmanuel. Sim, tens aí, Patrícia? Tá aberto aqui, eu já te falo. Ah, tá bem, ok. Pronto, obrigado.
Assim sendo, vamos fazer... Oi? O texto de Emmanuel foi o nome da mensagem foi conversão. É o título da mensagem de Emmanuel. Ok. Conversão. Eu bem sabia que tinha isso aqui. Muito bem. Ora, deixa-me só... Conversão. aqui. Exato. E qual é que era o... Muitos são... Ele fala que muitos São os que dizem creem. crer, Pois. mas não estão transformados. Pois. É isso? É isso, mas não foi com essas palavras. Foi no... Está aqui. Muitos Ok. dizem eu creio, Eu creio. mas poucos podem declarar estou transformado. É fantástico. Isso. Transformada a palavra. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. É muito bonito esta frase. Ok, assim sendo, quem é que quer contribuir aqui com um breve resumo para nós nos contextualizarmos aqui com as reflexões da semana passada? Quem é que pode adicionar aqui algumas ideias? Tem um outro texto que chama Convencer-se e Converter-se. Também de Emmanuel. Está no livro Perante Jesus. Espera, desculpa, estive aqui distraí, tenho que desligar aqui o telefone, estou-me só a chatear a cabeça. Diz lá, Nada. Patrícia, desculpa. É um texto que está no livro Perante Jesus Ok, e chama Convencer-se e Converter-se. ok, É de Emmanuel também. muito bem. Queres ler? Quer ler? Muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. O homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado, orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo, distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração, acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras, receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável, sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir, no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário. Para o seu raciocínio unido ao sentimento, terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. O Senhor determina e ele obedece. Muito bem. É, de facto, é um reconhecimento de que Jesus é o nosso mestre, não é? De que Jesus é o modelo, é o guia, é o pastor, é um amigo, não é? É esse reconhecimento que muitas vezes não é fácil de nós entendermos. O processo de conversão, na verdade, é um processo de cedência do orgulho
para a manifestação do amor e da obediência a Deus e a algo maior do que nós. Não é um processo fácil, não é? Não é um processo fácil porque nós temos sido muito habituados a acharmos que somos autossuficientes. E a verdade é que não o somos, precisamos de ajuda para chegar à consciência que de facto não conseguimos nada sozinhos. Ninguém faz nada sozinho, precisa sempre de apoio. E por isso é tão importante nós contribuirmos neste estudo para um bolo que é de todos nós, não é? Porque por muito que a gente possa estudar, saber, entender, a verdade é que se não tiveres as coisas para partilhar com alguém, a vida fica sempre infeliz. Ouvi uma palestra, acho que até era de um pastor evangélico. Ele dizia assim: o que é que me vale ter tanto dinheiro e comer no melhor restaurante se eu estou a jantar sozinho? Não tens ninguém para partilhar, comes o melhor, bebes o melhor vinho, comes a melhor comida, mas estás sozinho, do que é que te vale isso, não é? Então vale mais ter uma refeição humilde e estar repleto de amor à nossa volta e estarmos uns com os outros junto deste pão da vida. Muito bem, mais reflexões aqui sobre o converter-se. Alguém quer contribuir? Eu quero. Vou trazer aqui uma leitura que achei muito engraçada. Este é um poema, um poema de Casimiro Cunha. Eu gosto muito dos poemas deles porque são simples e de muito fácil entendimento. Diz assim: atenda Jesus. Todo o apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste a mão do mestre que te alivia e te acalma? Custou muito a despertar o íntimo da tua alma? Muita vez foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de Nosso Senhor. Atenda à voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho. Reforma-te sem alarde. Atenda agora, amanhã. Talvez já seja muito tarde. Então, temos que atender, né? Temos que atender ao chamado. Martinha Maria, faz favor. O contributo que eu vou deixar tem a ver com a nossa lição da semana passada, que eu anotei aqui. Agora não sei, não estou bem certa se foi a nossa Márcia, se foi a Patrícia que deixou aqui escrito no chat, mas eu gostei muito deste pequeno trechinho que diz: muitos dos que tiveram a oportunidade de ouvir o Senhor não aceitaram a verdade que ele anunciava, senão depois de serem chamados a reflexões mais profundas através da dor. Violinda Amorim. E eu penso que é precisamente a nossa conversão, às vezes vai precisamente a partir da dor. Tentamos a conversão e procuramos algo mais porque sentimos dor. E na realidade não devia ser assim, devia ser apenas somente por amor, mas infelizmente não é. E a vibração de uma alma convertida, se nós pensarmos, quando vibramos mais alto, estamos acompanhados com toda a certeza também de espíritos de alta vibração e de elevada vibração. Então, que a gente tenha a capacidade de querer fazer essa conversão sempre pelo amor, não pela dor. Muito bem, Marta. Só. Este retorno por vezes não é voluntário. Por vezes não é voluntário. Porque é tal questão 614 do Livro dos Espíritos diz: o homem só é infeliz porque da lei divina se afasta. E nós, quando nos afastamos muito da lei, começamos a sofrer os efeitos desse afastamento, desse não querer saber da vida espiritual, né? E muitas vezes esses processos de conversão, que é no fundo, somos levados a uma catarse espiritual
há um arrependimento profundo, né? E lembro-me sempre de quando Simão Pedro viu as repercussões que tinha tido a sua negação a Jesus, e quando ele percebe o alcance, né, da sua fragilidade, porque ele ali reconhece-se frágil, né? Ele ali cede, de facto, diz o texto que ele chorou amargamente. Se formos, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, em que um dos filhos se afasta da casa do pai, começa a comer com os porcos, e depois diz, como é que ele diz? Caindo em si, olhem que bonito, caindo em si. E de facto nós só nos conseguimos converter quando nós caímos em nós. É? Diz lá, Milena, contribui lá, diz lá. É aquela história que você falou nas aulas, né? De manhã eu caí para levantar. Aquele movimento que a gente ensina, gente, né? E aí embaixo para você poder subir. E essa questão de inverter-se, né? Eu vou deixar um exemplo até que aconteceu hoje. Eu falo que assim, nada é por acaso, né? Eu estou para entrar aqui no grupo, já tenho um pouco, mas eu tenho estudo sempre nesse mesmo horário. Mas eu falei assim, ai, gente, eu vou entrar. E, assim, eu estou realmente gostando de estudar, de ir por essa... Aí, eu sou nutricionista, eu estava atendendo hoje no consultório, e a minha última paciente, uma paciente já antiga, e muitas das vezes a gente faz o trabalho de psicóloga, não sou psicóloga, mas eu não sei cargas d'água, caem os problemas dos meus pacientes, eles depositam tudo em mim. A gente acha que não sabe, mas a gente sabe por quê. E mediante a questão dos estudos que eu venho fazendo, então a gente vem tentando essa semente de mostarda diária, né? Trabalhar isso, eu venho tentando trabalhar algumas coisas. Então, hoje a consulta foi toda em cima do Evangelho, porque ela estava com um problema, ela não estava conseguindo cumprir com o plano alimentar devido a esse problema que ela estava. E aí, com todos esses ensinamentos que vêm sendo colocados, que a gente vai aprendendo, eu fui conversando com ela. Normalmente, se essa semente de mostarda eu não tivesse regando, eu jamais teria tido uma conversa com ela em cima daqueles conceitos que você até está colocando do amar aos inimigos, daquela última parte que você terminou hoje, que o problema dela era em cima de algumas questões que traziam um pouco de ódio e revolta, e isso a fazia a descompensar na alimentação. Olha para você ver. E aí eu fui conversando com ela, trazendo ela alguns conceitos para que ela revesse. Ela é católica, porém, a gente conversou sobre Jesus. Olha só, na consulta. Jamais eu teria feito isso se eu não tivesse disposta a essa conversão pequenininha diária. Claro. Então, assim, eu não tenho o que falar em relação a conceitos, como os colegas colocaram, mas, assim, de experiência, hoje isso aconteceu. Eu falei assim, gente, como é que pode, né? Obrigado. Portanto, estás-lhe a dar também nutrição espiritual, né? Portanto, é o pacote completo. Muito Pois bem. foi verdade. Pois é. Ok. Aquilo que ela falou fez-me lembrar aqui, porque quando nós estamos com o pensamento materialista, estamos na horizontalidade da vida, né? E quando nos convertemos, verticalizamos o pensamento. E reparem que depois o próprio versículo vai falar da condição de filhos, não é? Na condição dos filhos de Deus que nós somos. E nós muitas vezes não vivemos como filhos de Deus, porque não cumprimos a sua lei. Somos sempre, não nos conseguimos apartar não nos conseguimos, por muito que a gente queira, não nos conseguimos distanciar de Deus, né? Mas, de facto, quando nós fazemos esse afastamento, não há como, ninguém suporta. Ninguém suporta. Porque o processo reencarnatório e os resgates que a lei nos induz, reparem que não fosse a lei de Deus perfeita, né? Mas a lei está tão bem feita
que dá-te um livre-arbítrio total, mas, no entanto, cria-te mecanismos de limitação para que tu sigas o caminho correto. Então é através dessas reparações, dessas muitas vezes desilusões, dessas quedas, e nós vimos todos na nossa vida. As nossas grandes quedas do cavalo, né, abrem-nos sempre muito bem os nossos olhos. Nós ficamos muito mais previdentes, nós ficamos muito mais atentos à vida e, de facto, porque andamos distraídos, muitas vezes, acabamos por cair. Mas isso faz parte do crescimento espiritual. Faz parte dessa aprendizagem que é necessária ter para que a gente, de facto, se sinta filhos de Deus. Né? Para que a gente tenha essa condição de, bom, ok, eu pertenço a algo maior. Porque quantas vezes as pessoas se sentem desamparadas e se sentem sós, abandonadas, não é? E essa é a falta da presença de Deus no coração humano. Né? Essa é a falta da espiritualidade, essa é a falta deste vínculo vertical da nossa vida. Porque nós vemos, há pessoas que compram e continuam infelizes na mesma. Elas nutrem-se apenas do alimento material. E é necessário, principalmente, o alimento espiritual. Não podemos viver sem. Faz parte da nossa condição porque somos espíritos imortais. Oh, Márcia, o que é que tu descobriste aí, mulher? Não, é que esse comentário que a Milena nos trouxe me fez lembrar Emmanuel na introdução do Caminho, Verdade e Vida, em que ele diz assim, isso voltando à ideia de conversão. Por quê? Porque eu acho que isso que aconteceu com a Milena, que acontece no nosso dia a dia, faz parte do processo de conversão. E tem muito a ver com o prefácio de Emmanuel, que ele diz: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Então, quando ela falava que estava atendendo a paciente e que conversou sobre isso, eu acho que isso é parte do processo de conversão. Quando você começa a aplicar no seu dia a dia, os olhos. Exatamente. Não é ser aquele chato, vamos dizer assim, que tudo está falando, olha, que, sabe? Mas é a aplicação do que a gente aprende, do que a gente lê, do que a gente estuda, e a gente vê, é tão bonito ver quando nós percebemos e vemos que isso acontece no dia a dia. Há oportunidades para aplicar, e as oportunidades chovem durante o dia. E quando nós reconhecemos uma e conseguimos aplicar, olha que beleza isso. Por isso que eu me lembrei dessa mensagem de Emmanuel na introdução do livro. Então, não existe essa separação quando a gente está aqui estudando e falando sobre isso, de quando a gente desligamos, saímos da reunião, do meeting, e vamos para outra parte, e é uma coisa separada, não continua. É o campo. Era isso que eu queria trazer. Obrigado, Márcia. Isso é muito importante porque onde nós estivermos é o nosso campo de ação, não é? E muitas vezes nós vimos que às vezes alguns religiosos, algumas pessoas espiritualistas, são chatas, meu. São enfadonhas, perdoem-me o termo, porque querem converter à força as pessoas e não deixam as pessoas serem quem elas são. Então, o processo de conversão nossa não é a gente sair aí à boca larga a falar do evangelho às pessoas.
é nós termos esse olhar, não é? Para ver nas entrelinhas daquilo que não é dito, mas que consigamos atingir esse patamar espiritual de visão mais profunda, para que no momento certo se possa falar de uma forma calma, de uma forma serena, sem humilhar, mas sem dizer que somos espíritas, ou que o espiritismo fala disto ou fala daquilo. Foi muito bonito a Milena trazer esta ideia, porque elas falaram de Jesus. Se calhar, se tivesse falado... Porquê? Porque Jesus é um ponto comum entre católicos e espíritas. É? Se calhar, se ela fosse... não, mas é a reencarnação, e isto e aquilo, e a mediunidade, e não sei o quê, criava-se uma quebra. Porquê? Porque estavam a discutir... Não é algo superficial, porque são conceitos e são evidências, mas perdia se calhar o elo, não é? Porque se calhar se falasse em mediunidade, talvez ela pensasse que era o diabo, não é? Ou pensasse que eram coisas do demónio. Se falasses de reencarnação, ela não era a crença dela e acabava por pensar umas outras quaisquer, e criava-se a conexão, né? Mas falou-se de Jesus. E Jesus é sempre um ponto comum a tudo. Porquê? Porque Jesus também não teve falhas. Portanto, Jesus é para católicos, é para judeus, é para protestantes, é para espíritas. Jesus reúne consensos, e por isso, se tivermos dúvidas como falar com alguém, lembre de Jesus, que é sempre um ponto comum para todos. Maria José, faz favor. Olha, tu fizeste-me pesquisar uma coisa, mas no meio desta conversa toda também me lembrei de uma atitude que hoje tive. Como vês, eu estou com o símbolo foi dos peregrinos. Foi ao almoço que fui à missa. E disse assim para uma pessoa que estava guarda comigo, por algum motivo, eu disse-lhe, dás-me um abraço. Não sei se dou. Eu fui àquela pessoa, dei-lhe um abraço e dei-lhe um beijo. O comportamento mais tarde foi diferente. Eu não dialoguei, simplesmente pedi um abraço e um beijo. Mas agora, depois disso, veio-me a ideia, estive aqui a pesquisar também, a parte da conversão. É a nossa atitude, a nossa mudança, se diz assim, a conversão inclui uma mudança de comportamento. Veio ao encontro da minha atitude hoje de manhã. Elas estavam na missa, foram comungar, eu não fui, e tive uma atitude que me rebaixei. Não me rebaixei, fui humilde, porque dar um abraço e um beijo a uma pessoa que não queria dar, eu tive um comportamento de humildade. Isso é o que eu sinto. E então aqui diz, mudança de comportamento, mas já é mais além do comportamento. Trata-se de uma mudança em nossa própria natureza. É essa significativa mudança que o Senhor e seus profetas se referiram como renascimento, mudança de coração. A conversão é um processo que, não um acontecimento, convertemos-nos como resultado das nossas retidões, do nosso empenho em seguir o Salvador. Esse empenho inclui ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se do que fez menos bem e preservar-se na fé até ao fim. Isto foi agora, depois de vocês todos estarem aí a falar, vemos tudo. Realmente nós, como espíritas, e os outros como católicos, porque eu fui dar apoio na peregrina, eu tive a humildade de pedir um abraço, que é uma coisa tão simples que eu gosto, mas a outra pessoa não quis logo. Eu, quando dei o abraço, até foi como a pessoa me virasse a cara e eu dei-lhe um beijo. É a nossa conversão, é a nossa mudança de comportamento, que é um trabalho íntimo, que é isso que eu acabo por tirar aqui da palavra que tu estás a tentar que nós esmiucemos, não? Exatamente. Não estou a falar mal. Estás a falar bem. Não, depois de vocês estarem a falar, fui aqui buscar, tentado aqui. E realmente é isso. Converter-nos dá trabalho, é um processo de mudança muito grande, e não adorando as imagens, não achando que, sendo católicos, somos mais perfeitos, mas as nossas atitudes é que contam. Cá está, o converter dá trabalho.
é um comportamento, é uma atitude nossa que devemos salientar como espíritas. E olha, agradeço por eu ter que ir pesquisar. Obrigado, Maria José. Eu também te agradeço porque fizeste-me ir à procura. Obrigado. Milena? Essa questão da conversão, eu uso esse exemplo, porque, assim, normalmente, se eu não tivesse disposta, aberta a adquirir novos conhecimentos referente ao Evangelho, à vida de Jesus, e rever as minhas atitudes e tentar diariamente trabalhar, acredito que eu não teria tomado essa atitude. Porque eu, como profissional, né, a gente ter na nossa frente o paciente, o que você vai buscar? Quando você vai ao médico, nutricionista, uma resposta para o seu problema. A resposta para o problema dela, alimentar, estava numa questão dela enfrentar a vida e o problema que ela estava vivendo. Então, eu logo pensei, eu não vou julgar, eu não vou fazer nenhum julgamento, eu pensei na compaixão de hoje, né? O que faz de extraordinário, né? A gente precisa de fazer algo extraordinário. Eu vi isso na minha cabeça. Aí que eu estou querendo... Também a conversão é mais minha, entende? É mais da pessoa. Eu falei assim, o que eu vou fazer de extraordinário? Então, eu vou tentar conversar com ela e ouvir dentro daquilo que ela gostaria de falar e expor, e eu vou tentar falar o quê? Eu vou tentar falar em algo geral. Me veio Jesus. Aí veio, o problema dela era em questão de não uma desavença, mas a forma que ela estava pensando sobre algumas coisas acontecendo familiar, e fui falar para ela de amor. Tentar apaziguar o coração dela e falar assim, olha, calma, isso tudo vai passar, mas você tem que ver por um outro prisma. Aí eu fui falar como que é a questão do inimigo, que o inimigo não é nosso inimigo, ele só vê o mundo por um outro prisma. Eu fui usando isso com ela. Gente, assim, eu jamais faria isso. Eu vim pela dor, eu estou aqui pela dor, né? Eu vim estudar isso tudo pela dor. Então, eu não sou uma pessoa boa. E para eu estar fazendo isso, eu estou passando por uma conversão. Então, esse movimento é que, assim, através de um exemplo que eu trouxe para vocês, então, assim, o falar ao mesmo tempo, eu consegui que ela também convertesse o seu pensamento, porque ela estava num pensamento onde ela não ia chegar a lugar nenhum e eu não ia ajudar ela. Eu precisava que ela me ouvisse, entendesse que ela precisava de cuidar das emoções, para que ela conseguisse colocar a vida dela no lugar e voltasse a seguir a alimentação. Então, esse exemplo que eu quis trazer para vocês, tanto dela quanto comigo. E eu me senti feliz hoje, depois que eu terminei, eu falei assim, foi mais do que uma... Eu não estava sozinha ali naquele momento, eu tenho certeza, a gente nunca está, mas ali eu tenho certeza que eu jamais, na minha condição, conseguiria levar tudo. E ela ficou muito bem, eu senti no final, eu senti um ambiente modificar, e eu agradeci, porque eu consegui fazer algo que, para mim, na minha pequenez, foi extraordinário. Entendeu? Muito bem. Fernanda? Obrigado, Milena. Filipe, agora estava aqui a ouvir a Milena e também estou ouvindo a ti. Lembrei-me também que a maneira também de convertermos as pessoas com certo jeito, né? E eu falo agora com a minha filha, tenho feito um processo que é o seguinte, ela, pronto, ela tem 41 anos, ainda não está muito virada para a espiritualidade, mas eu tenho vindo a fazer do seguinte modo, todos os dias, quando faço as minhas orações de manhã, tiro uma palavra para a reflexão e envio a mensagem, assim, com um jeitinho, envio a mensagem e o que é que eu tenho vindo a perceber? Que ela já vai estando mais receptiva, vai respondendo a algumas palavras dessa reflexão que ele manda, né, diariamente, digo bom dia, mando essa reflexão, e então ela vai respondendo consoante a palavra que lá está, basta às vezes só uma palavra, vamos refletir nesta palavra.
e ela já vai estando um bocadinho mais receptiva, lá está. Mas não podemos falar muito, lá está. O que tu estavas a dizer, e eu também concordo, que falando em Jesus, a energia, as pessoas já vão aceitando mais, que ainda não está muito receptivo. Se formos falar logo em espiritismo, em não sei o quê, pronto, há logo aí um corte, vá. Não é bem um corte, é ali um entrave para chegarmos às pessoas. Agora lembrei-me por causa da conversão, também é uma maneira de irmos convertendo, penso eu, convertendo o outro aos pouquinhos, assim com um jeitinho, com uma reflexão ali, uma reflexão lá, para ver se entram na linha, né? Para ver se entram naquela linha, naquele caminho. Era só isto que eu Não, Fernando, isso já é um miudinho caseiro. Isso já é muito à frente. Tu já utilizas aí um miudinho caseiro. Vá, filha, vamos refletir sobre esta palavra. Patrícia, és esperta, és inteligente. Sensacional, vou fazer isso com o meu filho em breve. Já peguei aqui toda a estratégia. Olha, tudo que as meninas falaram me veio aqui na cabeça agora. É o que essa conversão, né? Essa conversão, eu acredito que é tudo aquilo que Emmanuel fala aqui no Pensamento e Vida, no capítulo do hábito. Quando a gente vai transformando aqueles hábitos primitivos de milênios que nos afastam da lei. Tem um parágrafo que diz assim: estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Então, essa conversão, todos foram falando, e eu fui aqui mentalizando esse capítulo como a nossa transformação íntima mesmo, mental, emocional, sentimental, né, para adquirir os hábitos mais humanos, mais sublimes, para que um dia a gente alcance a nossa angelitude. Então, a gente retirar de nós esses hábitos aí que nos afastam das leis, que trazem a nossa infelicidade e não nos permitem alcançar um estágio mais elevado. É muito bonito isso, porque o processo de conversão interna muda-nos a forma de nós vermos o mundo. Muda-nos a sensibilidade para olhar para o outro. Muda-nos o senso de justiça. Muda tudo em nós. Se nós olharmos para o convertido de Damasco, Paulo de Tarso, nós vimos que o homem mudou 180 graus. E o processo de conversão traz é algo tão bonito, tão bonito, tão bonito, porque é a redenção humana. E muitas vezes nós canalizamos tanta energia para as coisas materiais e as coisas que nos fazem mal. E este processo de conversão é canalizar a nossa própria energia para o bem. E o processo de conversão é exatamente isso, é nós. Porque se nós olharmos para a história de Paulo de Tarso, nós vamos ver que era um homem bruto, não é? Um homem inteligentíssimo, um homem com uma força incrível. Mas quando ele conhece Jesus, essa força que estava canalizada para perseguir os cristãos, não é? Para o orgulho judaico, depois transforma-se na maior potência
quando direcionada para o amor. Porque este espírito andou milhares de quilómetros ao sol, no deserto, levou montes de pancada, né? Mas houve uma transformação espiritual profunda. Por isso é que ele já não se importava com isso. Já não se importava se lhe batiam, já não se importavam se julgavam, já não se importava com nada disso. Porquê? Porque ele tinha a canalização do amor. E, no fundo, é essa canalização nossa que a gente temos que fazer para a nossa vida. Porque quando estás com essa dinâmica de vida, tu já não te preocupas tanto se te apontam o dedo se tu és espírito ou não. Tu podes sofrer, porque ninguém está livre de sofrimento, mas irás buscar sempre as forças espirituais necessárias para seguir adiante. Nós vimos que o próprio Paulo de Tarso vacilou várias vezes. E agora, mas o que é que eu hei de fazer? Mas da mesma forma como nós nos convertemos e mudamos interiormente, o amparo do alto também aumenta significativamente. Né? E depois, quando ele tem um momento de fragilidade, aparece lá a Abigail a dizer: ama, espera, trabalha, perdoa. O roteiro. Mas vê-se o amparo espiritual nas nossas falências, porque todo aquele que procura espiritualizar-se, todo aquele que procura mudança de hábitos, todo aquele que procura sair das trevas onde habita, mentais, psicológicas, a espiritualidade ajuda, como é óbvio. Quer a espiritualidade que nós progredamos, né? Quer Deus que nós comecemos a contribuir, nem que seja uma migalhinha naquilo que é a criação divina. É? E é essa predisposição interna que depois cria a situação para que nós sejamos instrumentos de Deus. Tal como a Milena estava a dizer, que sentiu que não estava sozinha. Mas foi esse sentir que não estava sozinha que através do nosso próprio processo de mudança, afiniza com a espiritualidade, como que se disséssemos: olha, eu estou disponível, eis-me aqui, Senhor. Se te aprouver utilizares a minha vida para consolar alguém, pois que assim seja. Então, é muito bonito isso. Mas vamos ter que avançar no nosso versículo. Porque esta palavra já deu um episódio. E nós adoramos esta palavra, não é? Mas vamos ter que avançar. Ora bem, então, para nós... de hoje em diante, vamos ter que ter muito mais atenção aos verbos e aos tempos verbais. Porque os verbos geram a ação e os tempos verbais ajudam-nos ou a ouvir para trás, ou a ouvir para a frente, ou a definir, por exemplo, a assertividade de uma afirmação, e isso é importante no contexto. Ok? Portanto, por exemplo, aqui o fará, né, está a falar da missão que João Batista irá ter. Né? Não é de agora. Então fará retornar, onde é que está? Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Muitos. Quanto é que é muitos, Fernanda? Eu lembro-me de tu teres falado de muitos. Não falaste aí um dia qualquer de muitos? Fernanda Malva. Falei de muitos, não me lembro. Não te recordas? Se calhar foi no mundo espiritual. É absolutamente nenhuma. Quantos é que vocês acham que é muitos? Quão muitos serão? Mais de 2. Mais de Bastam 2, que já é muitos. Mais de 2. Sim. Muitos, muitos. Quando estiverem 2 Há ou 2 3. mil anos estava a ser anunciado o nascimento de João Batista. Quantas pessoas retornaram para Deus por causa de João? É que se nós vimos isto em plano maior, é através de João que vem o Cristo.
E se olharmos um bocadinho mais para a frente do versículo, vamos ver que nós vamos ter aqui uma palavrinha chamada, para já, filhos, e depois Israel. E aqui Israel é um país, mas naquele tempo nós tínhamos as 12 tribos de Israel, que na verdade é um símbolo e uma simbologia da humanidade inteira. Então muitos significa todos, toda a humanidade, volto a repetir, toda a humanidade encarnada e desencarnada que gravita em torno da Terra, um dia retornará ao Pai. Por isso é que a missão destes espíritos aqui no início do Evangelho, e por isso é que o nascimento de Jesus Cristo é, se não o maior evento da Terra, é um dos maiores. Porque muda completamente os destinos da nossa humanidade. E, portanto, o retorno poderá ser reencarnação. Sim, também poderá ser. Mas repara, o retorno através da reencarnação vai depurando o espírito, que na verdade, quanto mais o espírito evolui, mais fica em comunhão com Deus. Portanto, é exatamente o mesmo. Porque o retorno trabalha a inteligência e a consciência do espírito, a maturidade espiritual. Mas essa é a nossa jornada. Se nós olharmos para Jesus Cristo, ele comunga com Deus. Ele está ligado a Deus. No fundo, é um retorno, porque a compreensão de Deus e do Pai é de facto este retorno. Mas este retorno pode ser também muito bem entendido como o processo reencarnatório, sem dúvida. Portanto, o retorno à carne, mas este retorno à carne aproxima-nos de Deus, porque à medida que vamos evoluindo, que vamos vivendo, vamos tendo essa maturidade que se vai depurando, que acaba por nos afinizar com a própria lei. Ora bem, então, muitos dos filhos, quando eu falo em filhos, há um vínculo sempre, com os pais. Porque eu, para ser filho, tenho que ter pai e mãe na perspectiva terrena, não é? Mas, através da perspectiva espiritual, Deus é pai e mãe. E o espírito, que habita muitos corpos, umas vezes masculinos, outras vezes masculinos, desenvolve vários tipos de sensibilidade também. Porque a construção do espírito imortal, ele tem, por um lado, a racionalidade mais masculina, Martinha, e o quê? E a sensibilidade mais feminina. A sensibilidade e a força. Esta dicotomia entre o raciocínio e o coração, que está sempre muito presente, porque nós, na condição de mulheres, trazemos mais a sensibilidade, a intuição, exatamente, a intuição, a percepção, vocês são muito sensoriais. O homem não, o homem já é outro tipo de características, mais de força, mais de resistência, mais uma energia mais densa, não é? Enquanto a mulher é uma energia mais depurada, digamos assim, mais sensível. Muito bem, então, sobre filhos, alguém quer fazer uma reflexão sobre o filho? Jesus é apresentado como filho de Deus. Filho do homem. Boa, Patrícia. Muitas vezes, filho do homem. Filho do homem é uma expressão que João vem explicar no Evangelho de João, que é filho da luz. Filho do homem, filho da luz. E é uma analogia muito interessante, porque nós temos esta perfectibilidade
E à luz do entendimento espírita, um dia o nosso perispírito será luz. É muito interessante ver isto. A própria estrela guia, vamos falar sobre isso, a estrela guia, onde os reis magos vão a seguir a estrela guia, podia ser um fenómeno astrológico, porque através da astronomia houve um evento astrológico, astronómico, já não sei como é que se está a dizer isto, astronómico, é assim que se diz? Astronômico. Astronómico. Mas as contas dizem, eu ouvi isto do Aloísio Elias, portanto, com aquelas contas que nós fizemos também, ser 5 anos antes da era moderna, houve um fenómeno astronómico. E o Aloísio, num estudo que fez sobre isso, num episódio do Natal do Miudinho, ele fala lá sobre depois a estrela que guiou os magos foi um espírito, né? Um espírito que se fez luminescente para quê? Para guiar os magos até a Belém. Olhem que bonito, não é? Nós vemos um espírito, né, a seguir. E depois ele faz aqui uma reflexão, isto agora não sei porque é que estou a falar disto, né? Mas pronto. Ele faz uma conexão espetacular, lembrei-me logo, que é os espíritos do Senhor, que é com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, perdoem-me aqui mas eu tenho que dizer isto. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se sobre toda a face da terra. E agora vem a parte. Semelhantes a estrelas cadentes, olhem que bonito, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então os espíritos, semelhantes a estrelas cadentes, vêm guiar e vêm nos guiar. Ora bem, então estamos a falar sobre filhos. Nós somos filhos de Deus, não é? No entanto, há vários tipos de filhos. Há filhos que não têm essa consciência. Há filhos que têm mais consciência. Mas o que é que nos faz sentir filhos de Deus? Vamos lá refletir um pouco sobre isto. Será que eu vivo como filho de Deus? E é assim, se todos nós somos filhos de Deus, será que nós nos vimos todos como irmãos? É porque isto é muito relevante, porque quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso, que estás nos céus. Se é Pai Nosso, é de todos nós. Se o Pai é nosso, significa que todos somos irmãos. Se todos somos irmãos e o Pai é nosso, significa que nós somos todos filhos de Deus. E falta-nos este processo de conversão para a compreensão do outro, para que nós nos sintamos efetivamente filhos de Deus. E Jesus é chamado de filho de Deus pelo cumprimento que ele faz da lei divina. Porque é como se fosse, olhem, um filho de Deus deve comportar-se assim. Deve ser assim. Deve tratar os seus irmãos desta forma. Mas nós vimos, por exemplo, até numa família, nós temos, por exemplo, 2 irmãs gêmeas, assim, tipo nascidas em Rei Maior, que são espíritos diferentes. Né? São filhas diferentes. Ou outras. Não importa, porque nós estamos a falar de espíritos. Estamos a falar de sensibilidades. Estamos a falar de posicionamentos espirituais. Estamos a falar de experiências espirituais. Nós não nos podemos esquecer que nós estamos a falar daquilo que João Batista vai fazer. Não é? O que João Batista vai fazer é abrir veredas, caminhos,
para que todos os filhos, independentemente da sua condição espiritual, se convertam para Deus. E isto é muito importante. Sabem porquê? Porque a gente muitas vezes acha que alguns filhos de Deus não merecem ser seus filhos. Querem um exemplo? Hitler. É? Entre os grandes criminosos do mundo. Isto faz-nos refletir sobre a infinita misericórdia de Deus. E sobre um processo sombrio que o espírito pode ter, mas o que vai determinar a ascensão espiritual para a luz é o quê? É o tempo. É o tempo da conversão. É o tempo da cedência. Mas também para eles, e isto é que é algo que nos transcende, não é? É nós conseguirmos ter uma capacidade de amar, termos uma sensibilidade, não é? Deste amor mais profundo, para que também para esses nossos irmãos, não é? Nós devemos a misericórdia e, sobretudo, as orações. E eu lembro-me das caravanas dos servos de Maria, quando é narrado no livro Memórias de um Suicida, em que vêm caravanas de anjos, não é? Trabalhadores, que vêm para os vales, vêm resgatar os suicidas, vêm resgatar aqueles que caminham numa agonia profunda. E sabem de uma coisa? Quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais nós progredimos, às zonas mais sombrias nós queremos ir. Às zonas mais difíceis nós pedimos para vir. Isso é tão bonito. Aqueles que se predispõem a doar de si, que por amor vir resgatar a muitos. Agora imaginem a capacidade que o processo de conversão de uma pessoa pode ter. Pode mudar o destino de bilhões de pessoas. Um coração convertido ao amor de Deus pode converter milhões de pessoas. Agora isto tem que ser trazido para nós. Como é que o meu processo de conversão individual tem convertido alguém? Estão a ver onde é que isto vai chegar? Porque é assim, nós estamos a falar na terceira pessoa. Mas aqui a ideia é em que medida é que o meu processo individual, porque nós vamos ter todos que o fazer. Porque como é que diz a frase, que é um mote para a nossa... Muitos dizem eu creio. Muitos dizem eu sou espírita. Muitos dizem eu já li o livro dos espíritos. Muitos dizem eu dou passe. Muitos dizem eu faço palestras. Muitos dizem eu faço isto, eu faço aquilo. Mas segundo Emmanuel, poucos podem declarar: estou transformado. Aqui a ideia é: será que eu me sinto transformado ou será que eu estou transformado? Em que medida que a doutrina espírita já me transformou? É porque nós não podemos falar com propriedade de algo que não acontece conosco.
porque não vincula. Se a nossa vida não representa a nossa fala, não é vinculativo. A pessoa não vai acreditar porque há uma discrepância entre aquilo que aparece e aquilo que se diz. Entre o comportamento e a fala. Não é? Mas isto pode ser um processo doloroso. Porque nós podemos chegar à conclusão, fazendo uma reflexão íntima profunda e dizer: realmente ainda não estou. Realmente eu ainda tenho medo. Realmente ainda não estou preparado, se calhar, para aquilo que Jesus me pede. Porque o chamado do Cristo não é um chamado simples. Não é um chamado simples. O chamado do Cristo não é para a gente fazer palestras todos os dias. O chamado do Cristo é para que a gente se transforme mesmo por dentro e nos deixemos de tretas, desculpem o termo, nos deixemos de aparências, nos deixemos de hipocrisias e que a gente comece a viver em espírito e em verdade. Isso é tão difícil, nós deixarmos os nossos velhos hábitos. E é isso que Jesus nos pede. Muda de direção. Reajusta o caminho. E esta é a missão de João. Preparar este processo de redenção da humanidade. Custa tanto deixar os nossos velhos hábitos. Custa tanto. São tantos milénios. São tantas encarnações. Mas nós nunca saberemos aquilo que está para lá do nosso esforço. E isso é que é tão bonito. Cada vez que me lembro do primeiro vídeo que fiz, meu Deus, tanto medo que eu tinha, tanta... E ver hoje as repercussões dessa valentia, desculpem a imodéstia. É claro que valeu a pena. E foi talvez das maiores lições. Porque vale mais nós cairmos a tentar ou do que nunca fazermos nada. Vale a pena tentar. E nós vamos ter sempre obstáculos vamos ter sempre. É? Mas reparem, nós superamos obstáculos para tanta coisa, é? Ainda por cima para coisas materiais, nós damos quase a vida para coisas materiais. E depois para o Cristo damos tão pouco. Para a nossa espiritualidade costumamos dar tão pouco. Bom. Filhos. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguma reflexão sobre os filhos? Não? Ok, passamos então adiante. Fará retornar muitos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Israel traz aqui então esta simbologia. Israel e o povo judeu, segundo os próprios, havia de ser um povo escolhido, né? Um povo escolhido por Deus. Só que é bonito ver esta analogia do povo de Israel ser um povo escolhido por Deus e na simbologia o povo de Israel é toda a humanidade ser escolhida por Deus. E eles pensavam-se um povo escolhido e Jesus às vezes sai fora ali daquela parte da Judeia, da Galileia, vai até Decápolis, ou seja, dando aqui de uma forma muito
muito ténue a ideia de, olha, eu não vim apenas para judeus. Eu vim para todos. Para justos e para injustos. Para judeus, para ateus, para gregos, para romanos. Vim para todos. Perdão. É uma mensagem universalista a de Jesus, que abarca todas as nações, encarnadas e desencarnadas. E, portanto, esta missão de João é para a humanidade. É para a humanidade toda, mas também é para cada coração. Perdão. Porque a humanidade será transformada como? Coração a coração. Coração a coração. E isso faz-me lembrar a questão de nós sermos o quinto evangelho. O evangelho que se escreve com a nossa vida. As palavras que não são ditas, mas a vivência cristã que é estabelecida pela nossa vida. E a forma como isso impacta as pessoas. Isso é muito importante. Porque se nós estivermos transformados, nós somos um espelho de Deus para os outros. Nós tornamo-nos exemplo. Mesmo que muitas vezes não seja perceptível. Porque também não é essa a ideia, porque ninguém se anda a transformar para ser percebido para o outro. Fomos nós, através do nosso exemplo, que o transformamos, né? Portanto, isso seria algo mais para o lado do orgulho do que propriamente para a caridade. Mas temos essa responsabilidade. Porque através de nós podem vir muitos. E isso é muito relevante. Porque alivia muito sofrimento. E depois isto é uma bola de neve. É? Isto é uma cascata de amor. É um fluxo que é estabelecido desde o Pai, passando pelo Cristo, é uma hierarquia espiritual. Para nós estarmos aqui, reparem, primeiro Deus, causa causal de todas as coisas. Depois o Cristo, ministro. Depois os espíritos bons. Depois os espíritos simpáticos. Depois os espíritos familiares. Depois nós aqui. E depois as pessoas que andam à nossa volta em sofrimento. Aqui no mundo espiritual. Aqui no mundo espiritual. Porque os mundos confundem-se. E o sofrimento é tanto aqui quanto no mundo espiritual. E nós, a nossa perspectiva muitas vezes é de olhar para o mundo espiritual ou para os espíritos como espíritos e não como pessoas. Porque parece que às vezes falamos em espíritos, parece que é uma coisa diferente. Mas quando falamos em espíritos, estamos a falar em pessoas. Estamos a falar em corações. Estamos a falar em seres tal e qual como nós. Seres inteligentes da criação, que é aquilo que nós somos. Então temos essa responsabilidade. Depois, ao Senhor, o Deus deles. Alguém fez alguma reflexão sobre Senhor? Não, Senhor. Nós percebermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor é nós começarmos a compreender assim uma coisa ténue daquilo que é a grandeza de Jesus. É nós começarmos a ter assim
uma breve imagem daquilo que há de ser a grandeza de Jesus. É reconhecê-lo como mestre. É reconhecê-lo como o nosso melhor amigo. É reconhecê-lo como alguém que nos ama. É reconhecê-lo como nosso pastor. Esta ideia do pastor e das ovelhas eu adoro. Adoro esta analogia. Porque o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Nós vimos ovelhas muito doidas. Querem pular cercas. Só fazem mé, mé. É? Andam para trás, andam para a frente, todas ansiosas. É? Acham que querem ir buscar os prados verdes não sei aonde e depois ficam feridas pelos lobos. E o que é que faz o pastor? Conduz-as para o caminho certo. E não podemos falar de ovelhas sem falar do Salmo 22. Oh, Patrícia, procuras aí o Salmo 22, se faz favor? E lês para nós? Vê lá. Não é o 22, deve ser 21, vê lá. É, está chegando aqui. Espera aí. É que ele começa o senhor, o senhor É o é meu pastor. 23. 23, obrigado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor em seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado. Reconhecer Jesus como Senhor é confiar nele. E um dia que a gente esteja com dúvidas sobre a nossa fé, sobre o nosso futuro, que a gente possa consultar este salmo. Porque isto dá-nos ânimo para confiar em Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso é uma verdade. Sabem porquê? Porque Jesus não nos mente. E Jesus não nos abandona. O mundo pode nos abandonar. A nossa família pode nos abandonar. As pessoas que mais nos amam podem nos abandonar. Porque os homens são falíveis. Agora Jesus não nos falha. Mariazinha, faz favor. Sobre a palavra Senhor, entretanto, estive aqui à procura no Next Search e desculpa lá. Mas tem bastantes sim. Eu vou só tirar aqui o que mais me tocou, não é? É isso mesmo. Senhor com S masculino e Senhor com S minúsculo. Aqui no Antigo Testamento ele usa dois substantivos para Deus. Um expressa o Deus único e transcendente e outro
o Deus na plenitude dos seus atributos divinos. Portanto, aqui aparece o termo Senhor, utiliza-se, o Senhor em maiúsculo, utiliza-se quando se refere a Deus. Uhum. E aqui, segundo consta aqui no NetSearch, geralmente é entendido como uma tendência dos escribas de evitar o uso do vocábulo Yash, não sei se estou a pronunciar bem. Tantinha. Yahvé, não sei. Yahvé. Yahvé, considerado muito sagrado. Tem aqui também alguns tradutores seguiram esta prática, distinguiram Yahvé, o Senhor, e de Adonai, Senhor minúsculo. Eles estão aqui a dizer que o Senhor Deus encontraram em Gênesis 20 vezes, que é o plural de Elohim, ou seja, Deus na plenitude dos seus atributos eternos. Mas isto se calhar é um bocado maçudo para estar, mas isto de facto aqui a palavra Senhor leva-nos aqui, isto tem imensa coisa para nós lermos, não é? Não sei se tem muito interesse agora também estar aqui a dizer. Eu acho que posso ajudar-te nisso, Maria José. É o seguinte, os judeus eles não pronunciavam o nome de Deus. Uhum. E a não pronúncia do nome de Deus, eles referiam-se a Deus sempre como o Altíssimo, o Senhor, né? O Digníssimo, ou seja, havia sempre nomes, porque o nome de Deus para os judeus é impronunciável, então Deus, Sim. o nome de Deus não se pronuncia, estás a ver? Mas era impronunciável porque não se achavam puros o suficiente para pronunciar a palavra? Exato. Porque Não é? pela sua grandeza, vá. Exato. Ok. Obrigada, Filipe. Nada. Então reparem que é o Senhor seu Deus, ou seja, a forma como eles entendem Deus, que é diferente de homem para homem. Jesus refere-se várias vezes, não sei se já disse isto aqui, 3 termos para a utilização da palavra de Deus. Meu Pai, nosso Pai e vosso Pai. O vosso Pai cruza-se aqui com esta do seu Deus, ou seja, o Deus deles, ou seja, a forma como eles veem Deus. Ok? Seu Deus, a forma como eles veem Deus, ou seja, a forma como nós vemos Deus é diferente. Podemos ter este bem comum, que é a doutrina espírita que nos une, não é? Mas a forma individual da percepção de Deus advém da nossa maturidade espiritual e do nosso avanço espiritual. Mas isto fica mais claro quando Jesus fala de meu Pai, né? É a forma como Jesus percebe Deus, que é uma forma completamente diferente da nossa. Nós ainda andamos aqui mais ou menos parecidos. Porque estamos aqui acrisolados a este mundo ainda, não é? Mas Jesus e a percepção de Deus de Jesus já transcende, já é outra forma. E quando ele fala de nosso Pai, já é o quê? Já abarca todos nós. Então, é um Deus para todos nós. Vosso Deus é o individual nosso. Nosso Deus é Deus Pai de todos. E meu Pai é a forma como Jesus entende Deus. Que na verdade é diferente, como por exemplo, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, também têm formas diferenciadas de ver Deus ou de perceber Deus. Porque à medida que nós vamos evoluindo, é que a própria percepção de Deus se vai alterando.
Tanto que no processo religioso, até na própria história da humanidade, a percepção de Deus foi sendo alterada. Não é? Foi o Deus quê? O Deus antropomórfico, ou seja, o Deus pessoa, não é? O Deus lua, o Deus sol no princípio, o Deus único, o politeísmo, ou seja, os vários deuses. E depois, no século XIX, aparece a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esta pergunta, isto é algo mesmo muito rico, muito rico. Então Deus passa a ser algo maior. Deus é espírito, Deus é essência e dá-nos uma outra dimensão de nós mesmos, enquanto criaturas e filhos de Deus, espíritos imortais. Porque saber isto, vocês já viram isto? Percebermos como espíritos imortais, filhos de Deus, criados pela sua vontade, né, imortais, dá-nos uma perspectiva de futuro, né, dá-nos um senso também de consolo, sobretudo quando temos o processo da morte, entre aspas, desencarno, não é? Quando perdemos alguém amado, saber que a pessoa está viva, sabermos que a pessoa sobrevive, sabermos que ninguém fica para sempre ligado a corpos a definhar-se, não é? Saber que as agonias que a gente possa passar aqui, amanhã já não serão assim. Isto traz um consolo para nós, uma coisa incrível, não é? Por isso é que o Espiritismo é o Consolador prometido, não é? Porque traz este entendimento a nós. Oh, Milena, diz lá, estavas aí com a mãozinha no ar. Eu vi aqui, eu estava procurando essa questão do Senhor, aí o que a colega falou, aí eu achei aqui que eu vou ler uma parte, é no site, depois eu até posso passar a referência, não sei se é legal, mas sim. Fala assim, quando os judeus viam escrito 4 letras era Y, H, W, H. Nunca diziam Javé, Jeová, ou parecido, simplesmente Adonai, isso é Senhor. Isso significa bastante, isso fica bastante evidente se lermos com atenção o Novo Testamento, onde nunca aparece telegrama. Javé, Jeová, apenas Senhor, em que no grego, aí colocam, que é no grego, eu não vou saber falar. Aí ele vem dissertando, falando sobre essa questão, de que realmente parece essa sigla, né, YWHW, que eles não falavam isso, eles usavam a palavra Senhor. Aí fala sobre Adonai, que eles falavam Adonai, o Adonai etimologicamente é a pluralização de Adoni, que significa meu Senhor. Uma expressão usada para personagens históricos, ao invés de colocar a palavra no plural Adonai, meus senhores, é um procedimento típico que se visa reservar tal vocábulo para a divindade. Muito bem, obrigado. Deus é o grande desconhecido, na verdade. Né? Deus para nós é o grande desconhecido. Nós temos o Espírito... Allan Kardec pergunta, conheceremos algum dia a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, falta-nos para isso o sentido. Né? Falta avanço espiritual para começarmos a compreender a verdadeira essência de Deus. Mas quanto mais praticarmos a caridade, quanto mais depressa nós nos convertermos à caridade, ao auxílio ao outro, ao serviço em seu nome, é claro que melhor o conhecemos. Isto é tão bonito de a gente perceber que à medida que nós vamos trabalhando, a nossa consciência se vai alterando e a nossa percepção do outro e de Deus também se vai alterando. E é por isso que
esta percepção divina é relacionada com a nossa entrega, com o nosso processo de conversão, com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, com a nossa reforma íntima. Patrícia. Falta-nos o senso moral. Eu penso, o Sentir. Senhor é uma autoridade moral que, né, nos representa para nós toda essa perfeição que está aí colocada na questão do Livro dos Espíritos, e nos falta esse senso moral. A gente precisa desenvolver toda a nossa moralidade, aperfeiçoar, purificar o nosso coração, para que a gente possa entender essa autoridade moral do Senhor e senti-la, né, verdadeiramente. Isso é incrível. Nós vimos várias vezes pessoas e os evangelhos a referir que eles se prostraram aos pés do Mestre. Isso é muito bonito de ver, e já tive essa bênção de poder ver, poder estar a presenciar esse tipo de fenómenos, que é quando nos trabalhos mediúnicos há uma entidade que possa vir manifestar-se de uma forma mais brusca, né? Um irmão nosso que carrega consigo ainda muito ódio, muito senso de injustiça. Depois a espiritualidade traz alguém que lhe é querido, que é muito querido e que já está num patamar espiritual muito melhor. Às vezes uma mãe, às vezes um pai, às vezes um filho. E aquele espírito que ali está completamente descompensado começa a sofrer as irradiações amorosas, né? E aquele ódio que está ali instalado começa a dissipar-se, ele começa a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, até que deixa de resistir, entrega-se, chora muito, é aquela catarse espiritual que estava a falar há pouco, e a partir dali fica preparado para quê? Para retornar aos braços do Pai, para iniciar uma nova jornada. E é esse senhorio, né? Essa autoridade moral, ninguém suporta, porque faz-nos sentir muito pequeninos, porque faz-nos sentir, ou seja, dá-nos um choque de realidade, dá-nos um choque de realidade. E é por isso que quando sentimos alguém mais evoluído perto de nós, algumas aproximações espirituais, se a entidade efetivamente for muito desenvolvida moralmente, essa autoridade moral, há uma reação fisiológica nossa, né? Há o choro, há uma emoção, há uma comoção. Porquê? Porque é a vibração do amor, que é irresistível. É irresistível. E é por isso que Cristo tinha em torno dele multidões. Porquê? Porque a vibração amorosa de Jesus é irresistível. Ninguém consegue. Ninguém consegue resistir. Nenhuma pedra consegue resistir ao amor do Cristo. Todo o ambiente é afetado. O próprio Emmanuel vem falar sobre isso. Quando se encontra com Jesus no livro há 2000 anos, ele foi procurar Jesus, mas quando começa a sentir as irradiações da sua presença, começa a ver, epa, os passarinhos estão a cantar de uma forma diferente, o canto dos passarinhos é mais belo. As plantas começam a ter um perfume diferente. Ao nível das emoções começa a vir o quê? As recordações quando era criança e quando era... Ou seja,
todo o ambiente é alterado por causa do psiquismo desta autoridade moral. Outro exemplo, a queda de Paulo de Tarso. Aparece o Cristo e ele caiu do cavalo. Porquê? Porque essa manifestação do amor, que é brando, isto é muito curioso, porque o amor é brando, o amor não força, mas é a maior força do universo. Porque a sua irresistibilidade, se é que esta palavra existe, é infinita. Ou seja, não há resistência, é impossível resistir. Então reparem, quando nós nos tornamos fontes de amor, num plano menor, para quem começa a cogitar a hipótese de mudança, o que é que vai acontecer? Se eu tenho um polo que está a querer doar e tenho um polo que está a querer receber, o que é que a lei faz? Junta. Utiliza-se de um polo para quê? Para que este, que já tem mais consciência, se junte com aquele que tem menos consciência. Para quê? Para que possam evoluir os dois. Então, se nós olharmos para Francisco Cândido Xavier, por exemplo, também vimos que ele tinha multidões em torno dele. Porquê? Por causa dele, e nós sabemos através dos processos de sintonia moral, é claro que em torno dele estão o quê? Estão espíritos com as mesmas ideias, com as mesmas intenções, com as mesmas boas intenções. Então cria-se, não é, este ambiente espiritual. É claro que depois que as pessoas se sentem bem. Pois está claro. Se eu tenho um psiquismo onde no mundo físico e no mundo espiritual toda a gente emana amor, é claro. Ou vocês têm dúvidas que nestes nossos estudos são trazidos irmãos do mundo espiritual para ir receber as nossas vibrações? E quanto mais nós nos vamos depurando, a tipologia de necessitados também vai intensificando. Percebem onde eu quero chegar? Que talvez um dia possamos ter aqui a ouvir-nos. Podes repetir a última parte, não percebi? Grandes sedentes de amor. A primeira parte, de qual delas? Já não me recordo muito bem. Esta última frase que disseste, não percebi. Estava a dizer que vocês têm dúvidas que à medida que nós nos vamos depurando, vão sendo trazidos irmãos que precisam mais de amor, em bom português, que vêm de esferas mais baixas para virem receber as emanações. Agora, isto é no mundo espiritual. Mas no mundo físico é igual. Daí este nosso processo de conversão. E não importa a extensão dos nossos erros, porque todos são bem-vindos aqui. Não importa os nossos passados. Não importa os nossos erros. Importa é, eu quero mudar.
Eu quero fazer diferente. E não é por acaso que Jesus começa a sua missão. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E o arrependimento é o primeiro passo para quê? Para o processo de transformação. Para o processo de redenção. Para o processo de conversão individual. Ora bem, assim sendo, querem fazer alguma conclusão sobre este versículo? O que é que de mais rico nós levamos deste versículo? Queria ouvir 2 ou 3 pessoas para fazermos uma conclusão, para depois fecharmos o nosso estudo. Quer dizer, 1 ou 2 palavrinhas. Maria José, faz favor. O amor, a humildade e a nossa transformação íntima. Muito bem. A aceitação, tudo isso. Por acaso é um versículo muito rico. Temos muito a aprender. Pois é. Foi muito bom. E tu também sabes chegar ao nosso coração. Obrigado, Maria José. Reparem, Zacarias e Isabel participam neste processo todo. Também eles vieram preparados para receber João, que traz esta missão de vir resgatar a muitos, ou seja, vir resgatar a todos nós. É tão bonito ver esta preparação espiritual, estão a ver este cuidado, cirurgicamente as peças do xadrez terem sido colocadas aparentemente ao acaso. Sabem qual é a reflexão que tiramos disto? É que nós estamos onde estamos, não é por acaso. Há uma estratégia divina às nossas vidas. Em plano menor, talvez, porque o próprio texto diz que João vai ser grande aos olhos do Senhor. É claro que ele vai ser grande aos olhos do Senhor, até ele participa no resgate da humanidade, é claro que ele tem que ser grande aos olhos do Senhor. Só que se ele é grande aos olhos do Senhor, nós temos oportunidades iguais, correto? Então, um dia que a gente atinja essa maturidade espiritual, as nossas missões também vão ser desta dimensão. Olhem que bonito. Pois é, nós podemos ter, quando chegarmos a esse tipo de patamares espirituais, encarnações, vidas que transformam bilhões de outros nossos irmãos. Um dia, tal como Jesus, vamos coordenar planetas. E isto já é a dimensão macroscópica do espiritismo que nos traz. Já é o Deus das estrelas. Isto já é, pronto, baixa, estás em Valparaíso. Conselho da Zambuja, Travessa das Pontainhas, número 7. Helena, faz favor. Essa questão de homem ser grande aos olhos do Senhor, porque assim, João ele veio dar início a toda essa questão, né, do que Jesus veio passar e pelo que era Jesus, pelo que foi João, pelo que ele representou, pelo seu processo da reencarnação, de certa forma uma questão do resgate, aquilo que ele abdicou foi a vida dele. Mas essa questão dele ser grande seria também uma demonstração daquilo que foi ele, essa representatividade do João Batista, né, em todo o seu contexto, até mesmo de encarnatório. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta, eu estou te perguntando assim, né, toda essa questão do João Batista, quem foi ele, se eu posso também pensar nesse sentido. Claro. João veio preparado para isso, não é? Mas embora um resgate espiritual também, por causa do seu desencarne e por causa do tempo em que ele foi Elias,
mandou decapitar os sacerdotes de Baal. Isso depois veio-se repercutir na encarnação de João Batista. Mas Jesus diz que dos nascidos de mulher, ele foi o maior de todos. Então é nesse sentido figurado do cumprimento da sua própria missão na Terra e da extensão daquilo que era a sua missão para a humanidade. Duas coisas. Ok? Helena, diga lá então, se faz favor. Para mim, retornar mexeu muito comigo. Voltar ao sítio de onde vim. Pois é. As Voltar raízes, né? Voltar à verdadeira casa. É muito. Fiquei aqui a divagar muito. É muito bonito isso. É muito lindo. E Senhor, para mim é uma maneira de reverenciar. Eu reverencio quando digo Senhor. Com respeito. Exatamente. Obrigado, Helena. Eu tenho que dizer mais coisas, Helena. Você fala sempre com uma doçura tão grande. Há dias. Maria José. Então, para retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Faz-me lembrar aquele ditado popular: o bom filho à casa torna. Tal e qual. Nós aqui somos os bons filhos, não é? Que um dia vão voltar à casa do Pai. E que os filhos de Israel, para mim aqui somos todos nós, os filhos de Deus. Portanto, isto é no futuro, porque nós aqui ainda encontramos-nos neste plano, ainda possivelmente vamos ter que passar por aqui mais vezes, não é? Várias reencarnações, porque ainda somos seres muito imperfeitos, mas é muito consolador saber que Deus está de braços abertos para nos acolher, porque nós somos bons filhos, de certeza. Portanto, e à casa voltaremos. E é muito satisfatório. Consolador é a palavra. É isso. Obrigada, Filipe. E repara o caráter profético do verbo no futuro. Ele fará. Porque nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui hoje. Mas isto agora é que está a começar a ser ouvido com olhos de ouvir, com ouvidos de ouvir. Porque o Evangelho, o convite, fará. Mas já podia ter feito. Né? Mas isto perpetua-se na imortalidade da nossa vida. Porque é condição sine qua non. Não há como. Todos estamos destinados a isso. O tempo está por nossa conta, porque ao nível da consciência são as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Agora, se é 1 século, 2, 10, 20, isso depende de nós. Mas que fará, fará. É que isso nem que a porca tussa, né? Muito bem. Então, mais conclusões. Quem é que quer fazer mais alguma conclusão? Cândido, você está aí todo introspectivo quanto lá de sua justiça. Está um bocado vazio esta cabeça, mas já foi tudo dito e é o que diz aqui, fará retornar, é o que nós estamos a fazer. Fará com que nós, este grupo, retorne, já a Maria José o disse também, e é com essa força, com essa esperança, com esta fé, que eu estou a retornar à casa dele e por isso estou aqui com vocês para tentar aprender mais alguma coisa para que esse retorno
se faça com um bocadinho mais de luz. É só isto que eu tenho a dizer, Filipe, porque continuo a sentir-me muito, muito pequenino, um grão de areia muito, muito, muito reduzido perante estas lições, perante isto que eu vou ouvindo. Sinto-me mesmo muito pequenino. E ainda ontem eu disse tão bem, estou muito longe de ser um homem de bem. Foi o meu comentário ontem também no Evangelho. É só isto que eu queria dizer. Obrigado, Filipe. Muito bem, obrigado também. Muito bem, então olhem, estamos quase em cima do nosso horário. Vamos fazer uma prece e agradecer o nosso amigo Jorge Alahá. Ele, quando ora, ele diz: vamos orar ao Senhor das nossas vidas, diz o Jorge. É interessante. Márcia. Felipe, antes da gente terminar, eu tenho 3 dúvidas. 3. Uma, eu já sei, a live de amanhã a gente acessa pelo canal onde a gente vê todas as lives, né? Tranquilo. Eu queria falar sobre sábado, mas aí seria só com você. A Silvia não está aqui hoje, né? Sim. E também sobre a live da próxima semana, se nós vamos nos reunir para acertar alguma coisa sobre isso. Sim, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui o estudo do NEP, e continuamos aqui. E depois já falamos, está bem? Ótimo, obrigada. Nada, até já. Desculpa a interrupção. Não faz mal, está tudo bem. Está tudo bem. Ok, então vamos agradecer, não é? Porque o momento assim o pede. Eu começo-me a lembrar de todas as pessoas, porque também me sinto assim, não é? Cada vez mais que reflito sobre isto, o quão perdido eu já me senti e o quão encontrado me sinto hoje, por causa da doutrina espírita, por causa de um resgate, não é? Que nos é feito, de um convite que nos é feito. Às vezes não é fácil nós sairmos das vidas miseráveis que vamos fazendo, mas temos que ver que a verdadeira vida está aqui, a vida que vale a pena viver. Estamos habituados a viver à luz do mundo, à luz das sombras, mas é chegada a hora. Nós temos que ouvir este chamado com os ouvidos do coração, porque é o nosso coração, quando o coração ouve e quando Jesus nos toca, não há como. É tal história de irresistibilidade. Ele é irresistível. Então é como se nós estivéssemos a dizer: Senhor, toca-me. Não é? Toca-me, faz-me sentir, faz-me transformar. É? No fundo é isso que toda a humanidade quer. Porque hoje nós somos todos iguais. O que nós queremos é amar e sentir-nos amados. Ponto. Porque essa é a nossa verdadeira essência. Essa é a nossa essência espiritual desde o início. Só que agora, mais conscientes, vamos voltar a descobrir. Nós temos que agradecer isso. Então, que o nosso Mestre nos abençoe. Nós, na condição de ovelhinhas perdidas, possamos ouvir este chamado que Ele nos faz. E possamos sentir, como dizia o Salmo, que Ele é o nosso pastor e que jamais alguma coisa nos faltará. Ele nos levará por prados verdejantes,
nos sustentará em todos os dias da nossa vida. Que Jesus abençoe o nosso projeto, os nossos estudos e as nossas vidas. É isso que eu desejo para todos, sem exceção. Que assim seja.